deste culto, né? O tema do culto é: Deus te chama da forma que você é. Hein? Quem te chama, quem te chamou, quem te escolheu foi Deus. E Deus, ele não fez uma entrevista comigo, acredito também que não fez com você. Ele te chamou da forma que você é. Para Deus não importa o que os outros vão pensar de nós. Para Deus o que importa mesmo é que nós aceitamos o seu chamado e deixamos Deus agir na nossa vida. Glória a Deus. Porque Deus, quando chama, Ele capacita. Deus, quando chama, Ele tem uma missão para nos entregar. Amém? Então, nesta manhã, tem a certeza que Deus te chamou da forma que você é. Glória a Deus. Aleluia. Isso talvez vai deixar muitas pessoas um pouco assim, digamos, não entendendo bem as coisas de Deus. Por que Deus te chamou? Isso é normal, porque o mundo não pode entender as coisas do reino de Deus. Quando nós ainda não tínhamos sido chamados, nós não entendíamos como era o reino de Deus. Nós tínhamos a nossa visão e para nós aquilo era correto. Mas depois que Deus nos chamou, nós passamos a entender o que é realmente o reino de Deus. E aí recebemos de Deus uma missão. Hoje nós estamos aqui nesta manhã para celebrar o culto de missões da nossa igreja. Amém? Glória a Deus. O que significa o chamado? Deus te chamou. O que significa isso? Que você foi convocado, que você foi escolhido, convidado por Deus. Glória a Deus. Para fazer uma missão. E o que é uma missão? É uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. Uma missão é um compromisso, um dever e uma obrigação de ser executado. Amém? Então, nesta manhã eu gostaria que você que trouxe a palavra de Deus, vamos compartilhar um versículo que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e você pode ir lá no versículo de número 15. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus me chamou, eu não sabia o que eu iria fazer, mas apenas aceitei o chamado. Glória a Deus. E a partir do momento que você aceita o chamado de Deus, Ele vai dando a direção, uma direção nova para a tua vida. Ele vai te direcionando o que você deve fazer na sua obra. Amém? Por isso, você que está aqui nesta manhã, não tenha medo de receber o chamado de Deus. Aleluia. Muitos têm medo, né? E ficam travados. Muitos têm medo de colocar a missão que Deus, para a qual Deus nos chamou, em prática. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus vai sempre estar contigo. Glória a Deus. Deus vai sempre na frente, preparando o caminho para você. Amém? Quem encontrou aí? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Glória a Deus. O versículo que acabamos de ler mostra que Deus escolheu um certo homem para
desempenhar a missão que ele havia escolhido. Deus escolheu esse homem para algo que ele deveria colocar em prática na sua vida. Ora, quando a gente vai ler a história deste homem, quando a gente vai procurar saber quem era este homem no passado e o que ele se tornou, nós já podemos ver que somente Deus para fazer tamanha transformação na vida de uma pessoa. Por isso nós não podemos ter medo. Por isso nós não podemos recuar. Uma vez nós levantamos a mão e dissemos assim: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Pois eu quero te dizer esta manhã que aquele que Deus chama precisa entender que ele, a partir daquele momento, precisa fazer a vontade de Deus. Precisa cumprir na sua vida a vontade de Deus. Já não é mais só você. Agora você também recebeu de Deus uma missão que você precisa desenvolver. Então não tenha medo. Não diga não para Deus. Não importa o que as pessoas vão falarem de você. Porque Deus, Ele não se enganou quando Ele te chamou. Glória a Deus. Talvez muitas pessoas façam várias perguntas. Por quê? Porque disso, porque daquilo, não. Isso não importa para nós. O que importa é que Deus nos chamou do jeito que nós somos, porque Ele sabe do que nós somos capazes. Glória a Deus. Aleluia. Se me perguntasse há 10 anos atrás onde eu estaria hoje, eu não saberia responder. Mas se perguntasse para Deus, Ele saberia. Porque Deus sabe todas as coisas. Aleluia. O que vai acontecer amanhã na nossa vida, depois de amanhã, daqui a alguns anos. Deus sabe o que vai acontecer. Então, a minha e a tua missão é deixar Deus conduzir as nossas vidas. Amém? Não tenha medo. Aleluia. Algumas experiências que todo chamado pode ter. Descobriram quem é o chamado desta manhã aqui na Bíblia? Já descobriram quem Deus chamou? Aleluia. Deus chama um homem chamado Tarso, Saulo de Tarso, que depois se tornaria no apóstolo Paulo. Como era o apóstolo Paulo ou Saulo de Tarso quando Deus lhe chamou? Quem ele era? Se nós começamos a ler o versículo de número 1 do capítulo 9, nós já vamos começar a descobrir quem era esse homem. Será que ele merecia ser chamado por Deus? Será que ele merecia ser escolhido por Deus? Não cabe a nós fazer nenhum juízo, porque somente Deus, que é o juízo extremo, maior, pode julgar a vida de qualquer ser humano. Glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo estava respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e ele se dirige ao sumo sacerdote pedindo cartas para Damasco, para buscar, para prender, para fazer mal, para alguns, se ele encontrasse, que estivesse trazendo a mensagem de Jesus, que estivesse falando de quem era Jesus Cristo, se estivesse ensinando algo sobre o reino de Deus. Esse era o apóstolo, era o Saulo de Tarso. Ele foi, pegou cartas para buscar as pessoas presas. Não era no Uber, não era numa van, não era num ônibus com ar-condicionado, não. As pessoas que ele encontrasse falando de Jesus seriam presas por ele, maltratadas por ele, até chegar ao sumo sacerdote.
Então esse era o Saulo de Tarso, um homem que perseguia, que fazia muitas atrocidades com os escolhidos de Jesus. E aí, será que ele merecia ser chamado por Deus? Será que Deus escolhe alguém que age dessa forma? Não cabe a mim nem a você julgar quem faz algo errado contra os cristãos. Por quê? Porque talvez essa pessoa que hoje te persegue, talvez essa pessoa que hoje fala mal de nós, talvez essa pessoa que hoje se levanta contra você, amanhã pode ser um chamado de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser um escolhido de Deus. Ninguém naquela época poderia acertar que Saulo de Tarso seria um escolhido de Deus. Mas Deus o escolheu do jeito, da forma que ele era. Um perseguidor, um sanguinário, alguém que matava as pessoas a pedradas. E foi isso que aconteceu com Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte. E a Bíblia diz que Saulo de Tarso observava tudo o que estava acontecendo. Este homem foi escolhido como ele era por Deus. Aqui eu já quero te falar alguma coisa. Sabe por que nós não podemos desistir daqueles que nos perseguem hoje? Sabe por que nós não podemos deixar de lado aqueles que nos perseguem hoje? Sabe por que nós não podemos abandonar aqueles que nos perseguem hoje? Porque amanhã Deus irá chamar ele através das nossas vidas. Amanhã Deus pode chamar ele através das nossas vidas. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Então hoje talvez tenha alguém que fale mal da tua crença, da tua fé. Talvez hoje tem pessoas, teus vizinhos, teus amigos, que falem mal de você, da igreja que você vai. O que eu devo fazer com essa pessoa? Ore, coloque a vida dele na presença de Jesus. Estevão, antes de morrer, disse assim: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Quando Jesus chama Saulo de Tarso, ele perdoou Saulo por aquele pecado que ele havia cometido contra Estevão, um diácono de Jesus. Amém? Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Glória a Deus. Que é não desistir das almas que ainda não conhecem Jesus. Aleluia. Amém? A tua missão é essa, não desistir. Não desistir é agir de que forma? Continua orando por ele, continua abençoando a vida dele. E um dia Deus vai alcançar ele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória Deus chamou Paulo como ele era. Por quê? Porque Deus conhece e sabe todas as coisas. Glória a Deus. Deus sabia porque tinha escolhido Paulo. Deus sabia porque estava escolhendo Paulo. Bem de longe você diz para o seu irmão assim: Deus sabe. Ele não ouviu, é porque a máscara aí tem que aumentar um pouquinho o volume. Diz assim: Deus sabe, porque te chamou. Glória a Deus. Aleluia. Ele sabe. Glória a Jesus. Agora, pergunte para ele: você também quer saber? Você também quer saber? Glória a Deus. Porque tem pessoas que são chamadas por Deus, sabem que são chamadas por Deus, mas não querem saber.
querem ficar, né, meio que assim, neutro. Não. No cristianismo não existe isso. Você é, você não é. Né? Então, não pode ficar em cima do muro. Aleluia. Glória a Deus. Antes de conhecer Jesus, Saulo de Tarso, ele não podia nem imaginar o que iria acontecer. O segundo tópico da minha mensagem é assim: antes de conhecer Jesus, não tínhamos entendimento do seu reino. Você sabia? Você tinha entendimento de quem era Jesus? Do reino de Deus? Responde. Não. Nós achávamos que nós éramos o certo e os outros, né, as outras religiões eram erradas. É assim a visão de quem ainda não conhece Jesus. Por isso nós não podemos abandoná-los, porque os olhos deles ainda estão tapados e não conseguem ver a luz do Evangelho resplandecer na sua vida. A Bíblia diz que enquanto nós não conhecemos Jesus, os nossos olhos, sobre os nossos olhos, há algumas escamas e elas estão impedindo que nós, outrora, não pudéssemos ver o reino de Deus, não pudéssemos contemplar a maravilha, a beleza que é o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando Deus nos chama, quando eu aceito o chamado de Deus, a Bíblia diz que essas escamas começam a cair dos meus olhos e eu começo a contemplar, eu começo a ver coisas extraordinárias que podem acontecer nas nossas vidas. Quando as escamas caem dos meus olhos, eu começo a ver as maravilhas, aquilo que outrora eu não tinha possibilidade de ver, porque eu estava tendo os meus olhos tapados. O que eram essas escamas? As escamas eram falta de Jesus na minha vida. Que a Bíblia diz que quando eu recebo Jesus, a luz começa a brilhar e os meus olhos começam a abrir e eu começo a contemplar tudo aquilo e começo a entender tudo aquilo que outrora não entendia. Amém? E nada melhor do que ter os olhos abertos para poder ver tudo aquilo que Jesus está fazendo, tudo aquilo que Jesus vai fazer na minha e na sua vida e também nessa igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Paulo, ele aceitou. Paulo, ele se encontra com Jesus, aleluia. Ele se encontra com Jesus. E a Bíblia diz que uma luz do alto jogou-o por terra. Ele cai na presença de Deus. E a partir daquele momento, algo novo, ele começa a entender na sua vida. Foi o encontro com Jesus que fez eu e você entender coisas novas sobre o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que irão te ajudar no seu chamado. Amém? Glória a Deus. Isso é muito importante. Quando nós começamos uma caminhada nova, quando nós começamos uma caminhada com Jesus, quando nós aceitamos o chamado de Deus, ter pessoas que irão nos ajudar, a dar os primeiros passos nesta nova caminhada com Jesus. É uma vida nova, é um tempo novo, são coisas que ainda nós não conhecíamos. Deus vai colocar pessoas que irão nos ajudar. Jesus colocou na vida de Paulo um homem chamado Ananias, que iria lhe ajudar naquele início de chamado de Deus na sua vida.
Glória a Amém? Deus. Aleluia. Por isso é muito importante as nossas células. Por isso é muito importante participar de uma célula. É lá numa célula que Deus vai colocar pessoas que irão nos ajudar na nossa caminhada de fé. Aleluia. Jesus manda Paulo para onde? Onde estava Ananias. E este Ananias foi quem abençoou Paulo para dar início ao seu ministério. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Versículo 12 diz assim: eu vi entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos sobre as suas mãos para que recuperasse a visão. Jesus usou Ananias para que orasse pelo apóstolo Paulo, para que a sua visão fosse recuperada. Mas quando ele abre os olhos, ele não vê mais aquilo que outrora ele estava vendo. A visão de Paulo, de Saulo, ela é mudada. Ele começa a ver o reino de Deus, ele começa a ver Jesus de outra forma. Por quê? Porque alguém orou e abençoou a sua vida, seus olhos se abriram, e a partir daquele momento, algo novo começou a acontecer na sua vida. Glória a Deus. Algo que ainda ele não tinha visto começou a acontecer na sua vida. Aleluia. Está vendo a responsabilidade de nós que já conhecemos Jesus? Ora hoje, ora amanhã, Deus irá mandar alguém para que eu e você oramos por ele, para que ele tenha a visão diferente do reino de Deus. A importância de estarmos perto de alguém de Deus, para receber a oração e ter a visão mudada, e começar a ter uma visão diferente sobre o reino de Deus. Glória a Deus. Amém? Até aquele momento, Saulo estava cego, ele não conseguia ver nada. Deus, tipo assim, apagou, né? Ele perdeu a visão, porque a visão que ele tinha outrora era distorcida sobre o reino de Deus. A partir do momento que Ananias ora por ele, ele começa a ter uma nova visão do que é o reino de Deus. Com certeza, eu quero imaginar que quando Saulo abriu os olhos e disse: nossa, eu não tinha visto isso ainda na minha vida. E com certeza ele ficou muito feliz, porque Jesus, ele traz felicidade para todos aqueles que aceitam o seu chamado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, Deus sabe por que te chamou. Deus sabe por que Ele te escolheu. Glória a Deus. Qual é o conselho que eu te dou nesta manhã? Pergunte para Deus, fale com Jesus e diga para Ele: eu quero cumprir o chamado para qual você me escolheu. Glória a Deus. Aleluia. Quer ser feliz? Quer ser realizado? Quer ser um crente vencedor? Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, Jesus. Aí me deixaram preocupado agora. Se eu quero ser um crente vencedor, se eu quero ser um crente realizado, se eu quero ser um crente feliz, eu tenho que deixar Jesus no controle da minha vida. Glória a Deus. Ou seja, para explicar bem explicadinho, Glória a Jesus. eu não posso fazer somente aquilo que é a minha vontade. Eu preciso deixar que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Aleluia. Glória
Paulo, antes de se encontrar com Jesus, fazia aquilo que ele achava que era certo aos seus olhos, ao povo daquele tempo. Mas depois que ele se encontra com Jesus, ele passou a deixar Deus, Jesus, no controle da sua vida. E o que Jesus disse para Ananias quando este foi falar para Jesus sobre Paulo? Ananias foi falar o quê? Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Agora vem Jesus e responde para Ananias: Manso o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias tentou dizer para Jesus, Ananias tentou falar para Jesus o passado de Paulo, meio querendo condená-lo por tudo que ele tinha feito. Mas Jesus disse: não, agora ele vai ser uma nova pessoa, porque eu escolhi, eu lhe chamei, e eu tenho uma missão para os meus escolhidos. Tem alguém que é escolhido de Deus nesta manhã? Amém. Tem alguém que foi chamado por Deus nesta manhã? Glória a Deus. Se coloque de pé então, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aceitar o chamado de Jesus nem sempre é fácil, mas o melhor